Olá, muita paz para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre espíritos errantes. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Bem, no Livro dos Espíritos, a partir da página 177, nós podemos ler sobre a erraticidade dos espíritos. Agora, você já ouviu falar de espírito errante? E mais, você sabe o que isso significa? Bem, na página 177, nós temos a pergunta 223, que é assim: pode a alma reencarnar logo após ter se desligado do seu corpo? E a resposta: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, isso geralmente não acontece no vosso plano, que obedece a intervalos mais ou menos longos. E há quem diga que pode demorar no mínimo 50 anos. Já nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, pois nesses mundos, como a matéria corporal é menos grosseira, as faculdades espirituais, entre os planos mais elevados, não são muito diferentes. Bom, e aí nós temos a pergunta 224, que é o tema do nosso vídeo, e que é assim: o que é a alma no intervalo entre as encarnações? E a resposta: entre uma encarnação e outra, a alma se torna um espírito errante. Ou seja, isso significa que todos os espíritos que estão fora do corpo físico são espíritos errantes. Mas o que significa errante? Bem, conforme o dicionário, errante é aquele que não tem residência fixa, um nômade. Mas o que significa ser um espírito errante? Então, são os espíritos desencarnados, mas que ainda precisam reencarnar para se aperfeiçoarem. E como tal, ainda não podem ter uma residência fixa, nem aqui no nosso plano físico e nem ainda no plano espiritual. Ou seja, são os espíritos que ainda necessitam reencarnar e, enquanto aguardam no plano espiritual por uma nova encarnação, encontram-se na erraticidade. Bem, a duração desse período na erraticidade sempre obedece ao livre-arbítrio do espírito, pois mesmo sabendo que a encarnação é necessária para a depuração dos seus sentimentos inferiores, o espírito pode preferir continuar mais algum tempo no plano espiritual, para se aprofundar em estudos e em aprendizados, que só consegue na condição de espírito livre. Porém, por mais que o espírito aprenda, ele só consegue praticar esses aprendizados e se livrar dos seus sentimentos inferiores estando encarnado. E conforme nos conta o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, no plano espiritual, o espírito pode aprender muito mais e se melhorar. Assim como também pode desenvolver atividades que servem sempre para edificar a sua estadia no mundo espiritual. Mas tudo dependendo da sua vontade e disposição pessoal. Pois, na verdade, o plano físico é uma cópia simples do plano espiritual, que é a verdadeira casa do espírito. E assim sendo, o fato de um espírito estar na erraticidade não significa que ele seja um espírito inferior, pois quando o espírito está liberto da matéria, esse sim é o seu estado normal. Contudo,
é importante saber que existem espíritos de todos os graus na erraticidade. Ou seja, o espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar para se depurar. E os que não precisam mais, esses são os espíritos puros. Bem, ao contrário do que muitos podem pensar, a reencarnação não é um castigo. Assim como viver no nosso mundo também não é um castigo. E o sofrimento pelo qual alguns precisam passar também não acontece por motivo de castigo. Pois o espírito errante pode, se quiser, se instruir antes de reencarnar. Ou seja, o espírito pode estudar, pode adquirir conhecimentos e pode se elevar moralmente. E mais, o espírito pode também ter contato com os pais, que vão recebê-lo como filho, pois esses pais também têm o livre-arbítrio de aceitar ou não esse espírito para ajudá-lo na sua evolução. Pois a grande verdade é que os espíritos desencarnados mantêm as mesmas virtudes e os mesmos vícios de quando estavam encarnados. E só com a evolução moral eles conseguem se depurar e abandonar esses vícios. Assim sendo, quanto mais se depurar, mais o espírito se eleva e menos necessidades ele terá de reencarnar. Já na página 180, nós temos a pergunta 232, que é assim: podem os espíritos errantes transitarem por todos os mundos? E a resposta: não de imediato, pois o espírito, ao desencarnar, e ainda por algum tempo, conserva suas lembranças da matéria, com os desejos e os sentimentos pelas coisas que ele possuía e pelas pessoas que faziam parte do seu convívio diário. E isso mantém o espírito preso ao plano material. Contudo, a sua depuração espiritual e a sua evolução moral, com essa depuração e com essa elevação moral, esse espírito passa a ter consciência de que a sua jornada é muito maior do que a sua última encarnação. E esses vínculos com os seus entes amados se amplia a outros entes que já fizeram parte de sua jornada em outras encarnações. E assim, seus laços familiares ficam maiores. E da mesma forma, ele descobre a realidade pela qual precisou reencarnar em determinada família e não em outra, melhor ou pior. Pois para o plano espiritual, ninguém erra de endereço. Já os espíritos purificados e evoluídos, esses sim, podem transitar por outros mundos, para poderem aprender mais. E, inclusive, frequentemente, descem aos mundos inferiores, para auxiliarem no progresso dos que ainda não despertaram para a realidade espiritual. Por esse motivo, a humanidade recebe de tempos em tempos a visita de espíritos fora dos padrões e que transformam a vida dos seres humanos através das descobertas e de ensinamentos morais, como tantos que a gente já teve na nossa história. Pois, se assim não fosse, esses mundos inferiores estariam entregues à própria sorte, sem os direcionamentos necessários e sem as orientações que nos chegam dia a dia durante as nossas vidas. Ou seja, a grande verdade das nossas vidas é que, primeiro, nós não estamos presos nesse planeta e nem nesse plano físico. Em segundo lugar, ninguém está abandonado à própria sorte. E mais, a misericórdia divina é sem tamanho, tanto com os nossos pensamentos simples e limitados, quanto com as nossas falhas.
enquanto estamos no nosso processo de aprendizado sobre o que realmente nós somos, sobre de onde nós viemos e sobre o porquê nós estamos aqui nesse planeta escola. E isso é para a gente pensar. Bom, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem cada informação. Lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!